pessoal, aqui é Radamés com mais uma aula do nosso grupo de estudos do Market Trader Institute. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre uma formação técnica que eu encontrei na aula anterior, que foi a aula que eu expliquei sobre o padrão de reversão. Se vocês olharem aqui, eu comecei a explicar a situação dos ABCDs ascendentes nesse período de tempo e expliquei o padrão de reversão acontecendo nesse topo anterior, o topo mais alto e o topo do lado direito. Expliquei sobre o rompimento trendline, o impulso do movimento de baixa ultrapassando o novo A, que seria o C da retração A, B, C, D. E depois a continuação da movimentação de baixa, expliquei sobre as resistências que foram feitas, os zigue-zagues descendentes. Então, depois eu fui dar uma olhada no vídeo e vi um padrão que ele é muito famoso. A maioria dos traders profissionais gostam muito de utilizar esse padrão para entradas, que é o famoso Gartley, né, o padrão Gartley. Então, assim, na situação que a gente se encontra do material que a gente está estudando, eu acredito que já faz necessário explicar o padrão Gartley, porque é um padrão muito bom de operação. Ele acontece muitas vezes e ele é um padrão que vocês devem aprender, tá? Eu vou estar explicando um pouco a respeito disso e vou fazer uma recapitulação. Por que da recapitulação, pessoal? É muito importante vocês entenderem, quando a gente estuda, a nossa memória não guarda 100% do que a gente está estudando, correto? A gente, ser humano, a gente tem que, no nosso ritmo de estudo, a gente tem que voltar sempre no que a gente está estudando, para que aquilo comece a ficar gravado com um percentual maior na nossa memória. Se a gente estuda uma coisa e depois, quando a gente vai precisar daquela informação no nosso trabalho, a gente vai ter uma certa dificuldade em relembrar. Se a gente estuda aquilo 2 vezes, a gente já passa a ter uma facilidade um pouco maior de relembrar aquilo que foi estudado. Se a gente estuda 3, 4, 5, 6 vezes, quanto mais vezes a gente retorna o material que a gente está estudando, a nossa memória passa a aceitar aquilo como verdade e a gente passa a ter uma facilidade maior de incorporar aquele conhecimento. Porque aquela informação que chegou até a nossa memória filtra bastante coisa, ainda não é um conhecimento, ainda é uma informação. Conforme o que a gente vai estudando, conforme o que a gente vai colocando em prática, a nossa memória vai colocando aquilo como um conhecimento e chega no momento que você tem essa informação de uma maneira mais fácil no seu dia a dia de operação, tá? Então, por isso que eu gosto de estar sendo um pouco redundante sobre o que eu falo, porque eu sei que muitas pessoas gostam de ver vídeo uma vez, não retorna. Então, quando retornarem a outro vídeo, vai ter uma explicação novamente falando daquele mesmo assunto, para que vocês, principalmente os iniciantes, tenham a cada dia as informações como uma verdade, tá? É importante que vocês estudem com a intenção de colocar que as informações é algo que vocês vão incorporar no dia a dia e que no futuro isso tem que ser um conhecimento. Vocês devem parar com o ceticismo de achar que isso é balela, porque se vocês estiverem estudando, pegando informação e interpretando como se fosse uma balela, praticamente você está perdendo seu tempo, você está bloqueando toda essa informação, você está mandando informação para o seu cérebro para que não leve em consideração as informações. Sempre que você for estudar e que você tiver com a posição de defesa, achando que tudo que você está estudando não é interessante, porque assim, quando a gente estuda algo muito complexo, algo como trading, que são informações muito subjetivas. Porque, veja bem, é diferente de uma pessoa que estuda, por exemplo, engenharia, que estuda a física aplicada dentro da engenharia. Você aprende as fórmulas matemáticas e você começa a resolver e você começa a ver as coisas aparecerem. Então, você tem uma cabeça lógica, você estuda aquilo, você passa a ter aquela informação como verdade. Já no mundo trade, não. Uma vez que o estudo de trade é um estudo muito subjetivo, que você deve
aprender os padrões e você deve sozinho saber interpretar aqueles padrões nos lugares corretos, muitas pessoas têm a tendência de filtrar muita informação e dizer, não, eu estou estudando, eu quero aprender, mas essa pessoa fica vendo um monte de coisa e tudo que essa pessoa vê, ela fica com o pé atrás. Praticamente, essa pessoa está perdendo muito tempo vendo muita coisa e dizendo para o seu cérebro que isso não é interessante. Por quê? Essa pessoa está estudando, essa pessoa tenta colocar em prática, de repente essa pessoa não faz a análise correta, essa pessoa vê a informação e tenta operar aquela informação que ainda não está bem formada na sua cabeça como um conhecimento, aquilo não funciona, porque nada é 100% no mundo trading. Essa pessoa, através desse bloqueio, ela dificulta com que o seu cérebro trabalhe da maneira correta e essa pessoa vai ficando cada dia mais cética. Tá? Então, vocês têm que ter um cuidado muito grande em o que é chamado de overloading de informação, estudar muitas coisas por vez e não acreditar de verdade em nada, porque você não está fazendo nada correto e você está complicando muito a situação para o seu cérebro interpretar tudo aquilo e colocar em prática, porque você não vai utilizar cada uma das informações que você está recebendo, você não está colocando em prática, você muito dificilmente vai ficar retornando naquelas informações para transformar aquilo como um conhecimento e você vai fazer com que você inicie o que a maioria dos 90% fazem, ok? Então vamos lá agora falar um pouco a respeito do que a gente já viu. Eu falei que quando vocês sentarem para operar deve interpretar que existe um jogo entre os compradores e vendedores, ok? Falei também que isso é a primeira informação que você deve tentar analisar no gráfico, ok? Falei um pouco sobre suporte e resistência, aonde os compradores ou os vendedores que estiverem dominando o mercado naquele momento, eles vão fazer topos cada vez mais altos e fundos cada vez mais altos, no caso dos compradores no comando. No caso, quando os vendedores estão no comando, eles vão fazer topos cada vez mais baixos e fundos cada vez mais baixos, correto? Foi falado nesse aspecto específico, suporte e resistência, ele entra para delimitar praticamente como que os compradores ou vendedores que estiverem na dominância vão fazer o impulso da retração C até chegar em D, que é a extensão, ultrapassando a resistência anterior, que foi da elevação a B, e falei também do ponto de defesa. O ponto de defesa que caracteriza que determinado perfil está no comando. Compradores no comando, compradores irão defender a retração C, ultrapassar o suporte de A. Exemplo, ascendente A, B, C, D. Ok? Quando os compradores estão no comando, os compradores vão segurar a retração para que a retração nunca chegue ao nível de A, correto? Falei também que existem metas, ok? Vocês podem fazer uma correlação das metas com essa relação de ABCD. Ou seja, qualquer meta cumprir, compradores estão no comando, compradores vai segurar a retração, compradores vai fazer com que a extensão aconteça de C para D. Vocês devem vir aqui medir o A para o B, ver quantos pontos vai dar essa extensão aqui. Aqui deu 544 pips. Vocês podem ver aqui o resultado que fica em cima. Quando vocês fazem essa contabilidade da extensão do impulso AB, depois vocês vão interpretar que a sua meta, a meta a cumprir dos compradores é fazer com que essa mesma quantidade de pontos que foi feita no impulso
aconteça depois da retração. Por isso que quanto mais a retração é profunda, a meta vai ficar mais baixa, por causa dessa equivalência do tamanho de A para B tem que ser de C para D. Ok? Falei um pouco de Fibonacci, aonde eu enfatizo o Fibonacci apenas uma ferramenta que vai facilitar com que tenhamos uma relação risco-retorno favorável, no qual o risco ele vai ser no mínimo 1 para 3, porque quando você entra com Fibonacci numa operação A para B, espera a retração acontecer dentro de 61% de Fibonacci, como já foi falado que o stop loss deve ficar abaixo de A, você tem 40% de uma movimentação que é o seu risco e a sua projeção de lucro é aqui na vermelha. Quando a gente contabiliza aqui essa pontuação, ela vai dar no mínimo 1 para 3. Correto? O teu risco está aqui entre os 61% de Fibonacci até chegar no A e a tua meta a cumprir está aqui no D. Então, a respeito de Fibonacci, para não complicar muito, porque muitas pessoas vendem por aí sistemas, explicam como operar com Fibonacci e ficam colocando que os níveis de Fibonacci são níveis mágicos, que são níveis que são respeitados, etc. Dentro da metodologia, a gente aprende apenas que utilizando Fibonacci você vai ter um nível mais favorável para que a tua relação risco-retorno seja positiva. Então, mesmo que a retração aconteça um pouco mais rasa dentro da retração, dentro de AB aqui, a gente qualifica como não interessante entrar na operação, porque o stop loss ele deve ficar sempre abaixo de A. Então, se você entrar na operação aqui, o teu stop está muito longe de A. Já se você esperar a tua retração e mais profunda, entrar dentro de um nível de Fibonacci mais profundo, até no nível de 61%, o teu stop loss já vai ficar mais perto e a tua meta de entrada já vai ficar mais longe. Ok? Falei a respeito de time frames, no qual esse jogo de zigue-zague acontece dentro de todos os time frames. Quando a gente analisa, por exemplo, um time frame diário, que é o caso que estou mostrando aqui, e a gente encontra uma situação de convergência, de um pivô, de um padrão de reversão. Logo após, a gente, no caso, o gráfico tem que estar desenhado os trend lines, etc., que são os pontos que a gente vai encontrar de convergências, e a gente faz uma projeção técnica para estabelecer mais ou menos até onde que essa movimentação no diário vai chegar. Ali a gente vai estar mais ou menos fazendo um direcionamento de um zigue-zague no time frame maior, que é o apontamento para a nossa movimentação no time frame menor. Por exemplo, imaginemos que a gente está em algum lugar por aqui, a gente vem, por exemplo, desenha o Fibonacci aqui, nesse local aqui, ok? Então, se na análise em questão eu interprete que o mercado estaria subindo, por exemplo, não convém, eu não estou aqui para analisar nada no momento, estou apenas fazendo agora uma suposição para facilitar a minha colocação aqui, o meu raciocínio. A retração aconteceu aqui dentro de 61% de Fibonacci, então eu interpreto que a partir daqui já é interessante entrar na operação comprada. Se eu sei que AB é igual a CD, eu venho aqui e contabilizo que eu teria mais ou menos esse tamanho até chegar na meta aqui como uma possível meta de finalizar minhas operações de compra. Então eu volto para um time frame menor, começo a operar a partir desse ponto sempre para esse sentido para cima, correto? Então é isso, quando a gente usa os time frames, faz a relação de time frames, basicamente a gente analisa nos time frames superiores onde estão os trend lines, onde estão os suportes, as resistências, os pivôs,
Fibonacci também nos time frames superiores, e daí a gente encontra direcionamento para que entre nas operações em time frames menores, fazendo operações sempre para aquela direção. Ok, vou parar de falar um pouco sobre o que a gente já viu e colocar agora o padrão que eu disse, que seria o Gartley. Seria o padrão Gartley. Veja bem, pessoal, na movimentação de tendência, a gente falou sobre ABCDs, 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 correto? E foi falado também que o King's Crown ele acontece quando o A é violado, correto? Não importa se é na movimentação ascendente, se é na movimentação descendente. O padrão Gartley, pensando um pouco logicamente, para mim, é um padrão de pegadinha para iniciante. Por que um padrão de pegadinha para iniciante? Porque esse padrão ABCD, a gente vê em tudo quanto é lá, correto? Tudo quanto é videozinhos que a gente vê por aí, a gente vê falando de ABCDs, ABCDs, ABCDs. Ok, só que muitas vezes a explicação é feita sobre o ABCD, mas a explicação não é tão completa para que vocês acabem tendo a compreensão de quando é que está acontecendo a pegadinha. Como assim pegadinha? Ok. Quando que a movimentação de uma tendência ela pode se reverter? Quando acontece o King's Crown. Como e quando acontece o King's Crown? Quando a retração ultrapassa o A, correto? Vocês, tenho certeza que quem viu os vídeos vai entender sobre isso. Então, o padrão tão famoso, Gartley, ele é um padrão que vocês devem utilizar níveis de Fibonacci e vocês devem usar os padrões de Fibonacci com uma movimentação e depois invertido, analisamos sempre determinados níveis de Fibonacci para se desenhar o Gartley. Quando você desenhar o Gartley, você vai ver que ao finalizar o desenho do Gartley, você vai ter uma extensão completamente contrária do zigue-zague que você está vendo naquele presente momento. Então tá, como seria isso? Se vocês olharem esse pedaço aqui que eu expliquei a respeito do padrão de reversão, depois quando estava dando uma olhada no padrão Gartley, eu vi que ele aconteceu aqui. Como? O padrão Gartley, pessoal, ele é um padrão que funciona da seguinte maneira. Você deve ter, numa movimentação de alta, por exemplo, seu ABCD, correto? Porém, para que o Gartley aconteça, ele acontece da seguinte maneira. Aqui a gente tem um ABCD formado, certo? Você pega e desenha o Fibonacci e você espera uma retração acontecer dentro do nível de 61% de Fibonacci. Porém, essa retração não pode passar até tocar o 78. Tá? Não é tão perfeitinho, os ângulos não são exatamente perfeitos, porém, os níveis de Fibonacci sim devem ser respeitados. Agora, quando você está numa notação ABCD, 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 sempre que vocês verem uma retração acontecer dentro de 61% de Fibonacci, porém fazendo um zigue-zague, como você tem essa extensão aqui, que já no caso é o A, B, ok? Agora você vai ter uma retração C para chegar num D. Porém, você vai ter uma movimentação ABCD descendente. Você vai ter uma movimentação AB,
que acontece? É aqui onde está a pegadinha. A gente aprende que o mercado movimenta em ABCD, certo? ABCD, ABCD, ABCD. De repente a gente vê uma movimentação que fez um novo A, B, C, D descendente. Para que o gráfico aconteça, essa movimentação aqui, essa retração aqui contrária tem que ser também no nível de 61% de Fibonacci, não pode chegar a 71%. Então seria aqui para cá, fazendo o Fibonacci agora ao contrário. Tá, pessoal? Você pode ver que de A para B teve uma retração aqui dentro de 61% de Fibonacci, ok? E depois a gente teve uma extensão que ela deve ficar aqui mais ou menos no nível de 1,27, porque esse tamanho AB tem que ser igual ao CD, ok? Quando vocês verem um movimento no time frame diário, por exemplo, fazendo ABCDs, e vocês verem depois uma retração, porque a retração nem sempre ela é contínua, ela pode acontecer em zigue-zagues, e a retração aconteça aqui, fez uma subida, não foi continuar ABCD, e ela desceu fazendo uma ABCD descendente dentro do nível principal de Fibonacci, o que vai acontecer, pessoal? O ABCD principal ainda existe, porque ele vai acontecer daqui, do final do ABCD descendente, até chegar na meta, ok? Aqui onde está a meta, no 1,168, porque, lembra pessoal, um A, um B, um C, um D, movimento ascendente de zigue-zagues. Depois a gente teve uma retração, porém essa retração não foi contínua, essa retração foi em zigue-zague. E o que aconteceu? Quando essa retração principal aconteceu aqui dentro de 61% de Fibonacci, fazendo esse zigue-zague aqui, a gente de repente talvez comece a interpretar que o mercado está começando a fazer uma movimentação de baixa e de repente ele, bum, sobe. Ok? Por isso que eu falei um pouco anterior que Gartner é uma pegadinha para a galera nova que não sabe que o padrão de reversão acontece apenas quando a retração ultrapassa o nível C. Desculpa, o nível A da movimentação. Okay? Então, vamos voltar aqui ao gráfico e mostrar o que aconteceu aqui. Eu falei um pouco sobre o padrão de reversão que aconteceu nesse lugar aqui. Veja bem, pessoal. Essa movimentação daqui para cá, esse último ponto em vermelho aqui, ele deu 61% de Fibonacci, tá vendo? Quando eu coloco a canetinha em cima, ela mostra pra gente. Então, o que aconteceu? Nesse impulso AB, o mercado retraiu dentro de 61% de Fibonacci. O que aconteceu depois? Ele começou um movimento que talvez vocês que não tenham um olho ainda tão clínico a respeito disso, poderiam imaginar o mercado vai subir. O que acontece depois? O mercado desce. Ok? Se você tiver posicionado o seu stop loss no lugar errado antes que seja abaixo de A, de repente você pode ser estopado porque o mercado começa a cair de novo. O mercado não foi formar o C. Mas o que aconteceu? Dentro de um impulso AB, o mercado retraiu dentro de 61% de Fibonacci. A gente está falando do movimento de alta. Deixa eu fazer um zoom aqui para poder facilitar. Então tá. Já ajustei aqui. Então o que eu falei na explicação anterior, que a movimentação AB, daqui para cá, essa movimentação aqui,
tem que ter uma retração dentro do nível de 61% de Fibonacci, porém não deve passar até 76, correto? Desenhei o Fibonacci já, mostrei para vocês ele aqui. Ele chegou aqui, não chegou a tocar 76, chegou, tocou 61, mas não tocou 66. Então, até o momento, essa primeira retração, ela está dentro dos padrões aceitáveis. Beleza. Agora, esse impulso A, B descendente, ela também tem uma retração dentro de 61% de Fibonacci. Veja bem, daqui para cá, ele teve uma retração dentro de 61% de Fibonacci e não chegou a tocar no 78,6, ok? Então, depois que ele chegou dentro de uma retração no nível de Fibonacci 61,6, ele teve uma extensão de baixa para D. Teve um A, B, C, D de baixa. Por que pegadinha, pessoal? Por que para mim o Gartley é uma pegadinha para iniciantes? Porque você começa a ver um ABCD descendente, e depois você começa a ver um ABCD descendente. Correto? Aí você fala, o mercado está caindo. Certo? E aí o que as pessoas fazem? A maioria vende. E o que acontece quando o Gartley acontece? O ABCD principal prevalece. Ok? Quem conhece aqui o desenho Gartley? Vou desenhar para vocês. Vou apagar aqui o Fibonacci. O desenho Gartley é esse daqui. Traçado linhas aqui dessa movimentação. Certo? Tá aqui. Vou repetir para vocês. Existe A, B, C, D principal, ok? Que antes de se formar apenas existia um A, formou-se um B, formou-se uma retração dentro de 61% de Fibonacci, depois começou-se uma extensão para D, porém não continuou, desceu. Olhos não acostumados vai ver uma ABCD descendente, ok? E aí, o que essa pessoa faz? Começa a operar vendido. Na verdade, esse ABCD não chegou a ultrapassar esse nível de A, que é o nível que a gente explicou de defesa do lado do comprador. Então, esse zigue-zague aqui, na verdade, é um sub-ABCD. Ok? Então, eu achei muito interessante explicar o Gartley para vocês, porque quando a gente explica o Gartley unicamente, mostrando como que ele acontece, quais que são os níveis de Fibonacci que devem ser respeitados para que o Gartley aconteça, para mim, a nível de interpretação, é mais um padrão de desenho técnico que eu tenho que aprender para poder operar, e aquilo começa a ser uma informação que a cabeça fica filtrando como sendo mais uma loucura do mundo dos traders. Então eu tentei repassar para vocês aqui o que é o padrão Gartley dentro da metodologia do Market Traders Institute. Coloquei para vocês que na explicação que eu aprendi, da maneira que eu aprendi, o Gartley é simplesmente um sub-ABCD dentro da retração AB, que basicamente, logicamente, está tudo dentro do que é o padrão de mercado ABCD simples, o simples ABCD. O padrão Gartley, explicando de uma maneira diferente agora, é simplesmente para que vocês entendam dessa seguinte maneira. O padrão Gartley é um padrão muito famoso e que vocês devem operar. O padrão Gartley
é um padrão que vocês devem interpretar como sendo, talvez, vou colocar um talvez, uma pegadinha dentro da lógica de um ABCD. Porque quando o sub-ABCD acontece dentro do ABCD principal, e ele está sendo feito de tal maneira, respeitando os níveis de Fibonacci, então ele se enquadra dentro do padrão Gartner e ele é um padrão que me vai levar até a extensão CD do ABCD principal. Então, sempre que vocês verem uma retração acontecer em zigue-zague dentro dos níveis de Fibonacci, fazendo sub-ABCDs, desta maneira, tanto ascendente quanto descendente, não interprete que o mercado está fazendo uma movimentação contra a tendência principal. Quando vocês virem isso, interprete como uma pegadinha. Um A, um B, um C, o D é para cá. Não coopere esse zigue-zague descendente, porque o A está aqui, pessoal. Tá? Coloque na sua cabeça King's Crown, ABCD. Quando você tiver claro, King's Crown, respeito do a retração não aconteceu, não ultrapassou o A, teve apenas um ABCD descendente, e esse ABCD descendente, respeito aos níveis de Fibonacci, de 61% nesse sentido, e de 61% nesse sentido, e teve a extensão CD, que fez esse zigue-zague completo para cá, cara, entra comprado. Entra comprado. Entra comprado aqui, tá? Então, estou tentando colocar uma situação lógica dentro dos conceitos básicos que a gente já aprendeu, explicando um padrão que é super avançado, pessoal. Entendeu? Vocês podem, de repente, ver em diversos lugares aí, vocês podem estudar Gartner, coloca no YouTube aí, vai pesquisar o que é Gartner. Muita gente famosa fala desse padrão. Mas muita gente padrão fala o que é o padrão Gartner, só que não abrange de uma maneira que a gente consegue interpretar que aquele padrão é uma coisa comum, é um sub-ABCD dentro de um ABCD principal, e quando vocês virem aquilo acontecendo com os níveis de Fibonacci sendo explicados de tal maneira, é simplesmente um ABCD principal que está acontecendo, tá? Então, o King's Crown vai fazer com que você elimine da sua cabeça operar para baixo nesse zigue-zague descendente. O King's Crown vai te auxiliar que esse ponto aqui é o ponto mais principal, não o zigue-zague descendente. Então, o King's Crown te ensinou que a movimentação descendente só acontece depois que o A foi vielado, a retração deveria ter descido até aqui. Então, ela só aconteceu aqui. No caso, o último ABCD ficou aqui, o A, o B, o C aconteceu aqui. Agora veja o que aconteceu aqui, pessoal. Eu expliquei o Gartner aqui. Veja que existia um A, um B, descendente, correto? Depois teve uma movimentação, veja, um A, um B, um C, talvez um D aconteceria mais ou menos aqui, que era um ABCD de zigue-zague para movimentação ascendente, e depois a movimentação vem e bum, para baixo. Eu não vou chamar isso aqui de Gartner, porque ele não tem os níveis de Fibonacci que são exigidos para que ele caracterize um Gartner. Porém, ele tem uma similaridade de pegadinha de ABCD. Só que você tem a capacidade de filtrar essa pegadinha de ABCD sempre que vocês tiverem com a informação clara na sua cabeça da defesa do A. Ok? Fica aqui essa aula. Dúvidas, por favor, no grupo. Ok? Abraço, até mais. Tchau, tchau.